Após mais um ataque do meu marido, agarrei nos meus filhos e fugi da minha própria casa. A minha sogra, o meu marido e a minha cunhada aproveitaram a ocasião para dar uma festa na minha casa. Finalmente aquela louca foi-se embora. Agora a casa é nossa. Eles festejaram, mas a alegria não durou muito tempo, porque pouco depois ouviu-se bater à porta, e quando a minha sogra a abriu, agarrou-se ao peito e começou a gritar. Antes de começar, deixe um gosto e subscreva o canal. Obrigada e convido-os a ouvir a história. Leonor estava à janela do seu escritório em casa, a ver a luz de outubro a desvanecer-se sobre o seu bairro tranquilo, numa zona nobre de Cascais. Nas mãos, segurava a escritura de uma casa de 2 andares, com quase 200 metros quadrados, de arquitetura tradicional. Agrafada à contracapa, estava uma fotografia da sorridente tia Constança, a mulher que lhe tinha deixado tudo aquilo há 3 anos. Leonor contornou a fotografia com o dedo. A tia sabia avaliar o caráter das pessoas. Tinha um instinto infalível para detectar gente falsa. Pena que já não estivesse ali para lhe dizer: fizeste asneira, miúda. Embora a tia Constança nunca falasse de forma tão direta, ela fazia perguntas que nos obrigavam a encontrar a resposta por nós próprios. Tudo tinha começado 1 ano antes, durante um junho excepcionalmente quente. Leonor Valente trabalhava há 6 anos como perita avaliadora de imóveis independente. Era uma profissão que exigia precisão, sangue frio e a capacidade de dizer às pessoas verdades inconvenientes. Leonor lidava com isso na perfeição. Aos 31 anos, era divorciada, criava sozinha 2 filhos do seu primeiro casamento e não dependia de ninguém a não ser de si mesma. Nesse dia, foi avaliar um imóvel comercial nos arredores de Sintra. O cliente, uma grande cadeia de supermercados, planeava uma expansão. O edifício era antigo e precisava de obras profundas, mas os agentes imobiliários já o elogiavam como uma mina de ouro. Leonor estava a inspecionar o espaço com uma lanterna e uma fita métrica, quando um homem de cerca de 35 anos se aproximou. Alto, atlético, vestido com uma camisa cara e exibindo um sorriso quase de Hollywood. Dona Leonor, sou o Gonçalo Medeiros, o agente do vendedor. Queria discutir alguns detalhes sobre a avaliação. Leonor endireitou-se e limpou as mãos. Diga. Gonçalo olhou à volta, certificou-se de que estavam sozinhos e baixou a voz. Veja bem, o espaço é fantástico. A localização é excelente. Mas se a senhora colocar o valor real de mercado, o comprador vai recuar. Acha que podíamos esticar um bocadinho estes números? Estou disposto a compensá-la pelo seu tempo e pela sua compreensão da situação. Leonor ficou a olhar para ele durante um momento longo e pesado. Depois, recolheu os seus documentos, fechou a pasta e caminhou em direção à saída. A tentativa de suborno a um perito avaliador é crime. Se quer saber o valor real, espere pelo meu relatório daqui a 3 dias. Se quer uma falsificação, arranje outra pessoa. Gonçalo apanhou-a no parque de estacionamento. Espere, não a queria ofender. A sério. É só que os meus chefes querem fechar esta venda a todo o custo. Peço desculpa. Leonor entrou no seu SUV e arrancou sem dizer palavra. Entregou o relatório 2 dias depois, indicando o preço real, 30% mais baixo do que eles esperavam. A venda não se concretizou. O cliente agradeceu a sua honestidade e prometeu recomendar os seus serviços. Uma semana depois, Gonçalo apareceu no escritório dela com um café e um jesuíta de uma pastelaria tradicional. Tem 1 minuto? Leonor estava sentada ao computador, sem sequer levantar os olhos, ocupada. Percebi o meu erro, disse ele. Tinha razão. O profissionalismo vale mais do que o lucro rápido. Quero pedir desculpa e propor-lhe uma parceria. Tenho uma grande base de clientes. Muitos deles precisam de avaliações. Vou encaminhá-los para si. Tudo legal, sem esquemas duvidosos. Leonor olhou finalmente para ele, avaliando-o com o olhar. Gonçalo sustentou o olhar sem pestanejar. Não quero comissões por cada recomendação. Apenas relações profissionais. Você faz um bom trabalho. E eu construo uma reputação de agente honesto. Ganhamos os 2. Leonor pegou no jesuíta e deu uma trinca. Não era dos baratos. Muito bem. Envie-me os dados dos clientes. Vou verificá-los. Assim começou a colaboração deles. Durante os primeiros 3 meses, falaram apenas de trabalho. Gonçalo enviava clientes. Leonor avaliava os imóveis e recebia o pagamento. Tudo era limpo.
exatamente como tinham combinado. Depois, Gonçalo propôs um encontro fora de horas para discutir uma oferta complicada. Sentaram-se num café, falaram sobre o mercado imobiliário e, de repente, Leonor percebeu que se sentia bem na companhia dele. Não porque ele fosse bonito. Homens bonitos havia muitos, mas porque ele ouvia. Não interrompia. Não tinha a mania que sabia tudo. Não fingia que sabia mais do que ela. Fazia perguntas e memorizava as respostas. Até dezembro, encontravam-se regularmente. Gonçalo convidava-a para ir ao teatro, a exposições de arte e a novos restaurantes. Leonor aceitava, mas nunca de imediato. Pensava sempre bem, analisava. Tinha 2 filhos, a Bia e o Simão. Uma agenda apertada e 0 tempo para romances vazios. Mas Gonçalo era paciente. Conheceu a Bia e o Simão. Trazia-lhes presentes. Não eram brinquedos caros ou vistosos só para ganhar pontos, mas coisas de que eles realmente gostavam. Um estojo de desenho para a Bia. Um set de Lego para o Simão. Gonçalo sentava-se com eles no tapete da sala, construía garagens, coloria princesas. As crianças apegaram-se rapidamente a ele. Leonor observava e analisava. Fez algumas perguntas na sua rede de contactos do mercado imobiliário. Gonçalo Medeiros, 35 anos, divorciado há 4, sem filhos, reputação mediana, não era uma estrela entre os mediadores, mas também não era um vigarista. Trabalhava numa grande agência, embora tivesse poucos clientes fixos e vivesse de comissões maiores pontuais. Leonor sabia que ninguém era perfeito. A questão era, que defeitos estava ela disposta a aceitar? Em fevereiro, Gonçalo pediu-a em casamento. Não foi de joelhos num restaurante elegante, nem com fogo de artifício. Passeavam pelo paredão de Cascais, a olhar para o Oceano Atlântico, frio e agitado. Gonçalo parou e pegou-lhe na mão. Leonor, quero estar contigo oficialmente. Quero que sejamos uma família. Leonor não respondeu de imediato. Olhou para o mar. Preciso de saber tudo sobre a tua família, as tuas finanças, os teus planos. Sem segredos. Gonçalo acenou. Pergunta. Gonçalo respondeu honestamente. Arrendava um pequeno apartamento no Cacém, onde vivia com a mãe e a irmã. O pai tinha se ido embora há 5 anos, deixando uma montanha de dívidas. Tiveram de vender a casa para as pagar. Divorciou-se da primeira mulher porque ela se recusou a ajudar a família dele. O trabalho não lhe estava a correr muito bem agora, mas esforçava-se muito. Leonor ouviu e pensou. Por um lado, um homem com bagagem. Por outro, um homem que não mente, não esconde nada e está disposto a cuidar dos seus. Isso era raro. Está bem. Casamos, disse Leonor. Mas nos meus termos. Gonçalo sorriu. Quais? A casa fica em meu nome. Casamos com regime de separação de bens. A tua mãe e a tua irmã podem vir viver conosco temporariamente, até encontrarem o seu próprio espaço. Máximo de 6 meses. As finanças mantêm-se separadas. Tu tratas de ti e da tua família. Eu de mim e dos meus filhos. Enquanto não começares a gerar rendimentos fixos, não tens de contribuir para as despesas comuns. Mas assim que começares a ganhar bem, dividimos a meio. Gonçalo franziu a testa. Isso soa duro. Isso soa justo. Tenho 2 filhos e um teto. Protejo o que é meu. Se isso não te agrada, é melhor sabermos já. Gonçalo ficou em silêncio e depois acenou. Parece-me justo. Obrigado por nos dares uma oportunidade. Em março, Leonor conheceu a família dele pela primeira vez. Gonçalo convidou-a para um café. O apartamento revelou-se minúsculo, apertado, com tetos baixos e móveis gastos. A mãe de Gonçalo, Adelaide, recebeu-a com reserva. Era uma mulher de 62 anos, encorpada, de cabelo curto e olhar penetrante. A irmã dele, Guida, tinha exatamente a idade de Leonor. Era magra, de cabelo comprido e tinha uma expressão perpetuamente insatisfeita. Sentaram-se a uma pequena mesa, a beber café barato e a comer um bolo mármore de supermercado. Adelaide fez-lhe perguntas sobre o trabalho, os filhos, a casa. Leonor respondia calmamente, sem entrar em detalhes. Sentia-se como se estivesse a ser avaliada como mercadoria numa feira. Depois do café, Guida ofereceu-se para lhe mostrar fotografias de Gonçalo em criança. Leonor aceitou por educação. Entraram num pequeno quarto com paredes cheias de diplomas, troféus e fotos. O Gonçalo é o nosso orgulho, o nosso menino de ouro, disse Adelaide, folheando o álbum.
Se não fosse o inútil do pai dele, viveríamos agora sem preocupações. Mas não interessa. Agora o meu filho vai ter uma boa mulher com casa própria. Verdade, Leonor? Leonor sentiu um aperto no estômago. Era disto que se tratava. O verdadeiro motivo. Não se tratava de o filho casar com a mulher que amava, mas sim de ganhar a lotaria, que era uma mulher com patrimônio imobiliário. Os meus filhos também vão viver nessa casa, disse Leonor com voz firme. E a senhora e a Guida estarão lá temporariamente, até encontrarem o vosso próprio espaço. Adelaide paralisou e o álbum de fotografias ficou suspenso nas suas mãos. O que queres dizer com temporariamente? Exatamente o que eu disse. O Gonçalo apresentou-vos as condições. Máximo de 6 meses. Guida bufou. Bela hospitalidade. Supõe-se que somos uma família. Leonor olhou para ela friamente. Ser família não dá o direito de nos apoderarmos da vida de outra pessoa. A minha casa, as minhas regras. Se não gostam, não precisam de se mudar. O ambiente ficou gélido. Gonçalo tentou acalmar a situação. Fez piadas, mudou de assunto, mas Leonor viu os olhares hostis da sua futura sogra e cunhada. Sabia que a guerra começaria no primeiro dia, mas ignorou as bandeiras vermelhas. Não por ingenuidade, mas porque achou que conseguiria lidar com aquilo. Sempre conseguira lidar com tudo. O casamento foi marcado para maio. Modesto, sem grande festa. Uma cerimônia rápida na conservatória do Registro Civil. Um almoço num restaurante para 30 pessoas, um buquê e um fato elegante. Leonor não era fã de exibições. 2 semanas antes do casamento, disse a Gonçalo que queria assinar o acordo pré-nupcial, o regime de separação de bens. Estavam sentados na cozinha dela, a tomar o pequeno almoço. Gonçalo poisou a caneca com surpresa. Para quê? Já tínhamos combinado tudo de boca. As palavras são só palavras. Uma escritura pública é uma garantia para os dois. Leonor, sinto que não confias em mim. Confio em documentos. As emoções mudam, as pessoas mudam, o papel fica. Se não o assinares, não há casamento. Gonçalo empalideceu. Estás a falar a sério? Absolutamente. Tenho 2 filhos e uma casa. Não vou entregar isso de bandeja por boa vontade. Se queres ser meu marido, mostra respeito pelo que é meu. Gonçalo levantou-se. Começou a andar às voltas pela cozinha. Estava nervoso, mas calado. Leonor esperou. Nessa noite, Gonçalo ligou à mãe e contou-lhe as exigências de Leonor. Adelaide explodiu. Leonor conseguia ouvir os gritos através do auscultador do telefone. Ela não te ama. A separação de bens é uma humilhação. Que raio de mulher é essa? Cancela este casamento imediatamente. Ao fundo, Guida também se meteu, gritando sobre ganância e falta de coração. Gonçalo desligou a chamada e sentou-se em frente a Leonor, com ar exausto. Ela está contra. Eu não vou casar com a tua mãe, nem com a tua irmã. Vou casar contigo. A decisão é tua. Gonçalo ficou sentado em silêncio durante muito tempo e depois acenou com a cabeça. Está bem, eu assino. O acordo foi redigido num notário. A casa e todo o patrimônio adquirido por Leonor, antes do casamento, permaneciam sua propriedade exclusiva. Gonçalo não teria quaisquer direitos sobre eles em caso de divórcio. Tudo o que fosse comprado durante o casamento seria dividido a meio. Regras claras, diretas, sem lacunas legais. Adelaide e Guida apareceram na conservatória com caras de enterro, forçaram sorrisos e deram os parabéns de dentes cerrados. Leonor não lhes prestou atenção. O dia passou calmamente, sem dramas. No dia seguinte, a sogra e a cunhada mudaram-se. Trouxeram toda a sua vida em 2 malas enormes e 3 sacos do lixo cheios de roupa. Leonor mostrou-lhes o quarto de hóspedes no andar de cima. Pequeno, mas cheio de luz natural. Sintam-se em casa. A roupa de cama está no roupeiro, as toalhas na casa de banho do corredor. Se precisarem de alguma coisa, basta pedirem. Adelaide olhou para o quarto e apertou os lábios. É pequeno. Vamos ter de viver aqui as 2. Temporariamente, lembram-se? Disse Leonor. Bom, mesmo que seja temporário, podias ter oferecido algo melhor. Esta casa é enorme. Leonor virou-lhes as costas e saiu, sem responder. Não lhe apetecia ter discussões inúteis. A primeira semana foi tranquila. Adelaide fazia os pequenos almoços, limpava a cozinha, desempenhava o papel de sogra ideal. Guida passava os dias a fazer scroll nas redes sociais, supostamente à procura de emprego. Gonçalo ia a reuniões com clientes a tentar fechar negócios.
Leonor trabalhava a partir de casa, analisava avaliações, escrevia relatórios. A Bia andava no segundo ano, o Simão no infantário, e voltavam para casa à tarde. A vida parecia estável. Mas na segunda semana começaram as microagressões. Leonor voltou de uma vistoria a um imóvel e viu que os móveis da sala tinham sido completamente mudados de sítio. O sofá estava virado para a janela, os cadeirões empurrados para o lado, a mesa de centro encostada à parede. Adelaide espreitou da cozinha, parecendo muito satisfeita consigo mesma. Leonor, repara como isto está muito mais espaçoso agora. A sala ganhou logo outra vida, não achas? Leonor varreu a divisão com o olhar. Ponha tudo no sítio, Adelaide. Exatamente como estava. Como? Mas assim fica muito melhor. Pediu-me autorização. Esta é a minha casa. Não lhe dei o direito de mudar os meus móveis de sítio. Adelaide fez beicinho. Só estava a tentar ajudar, para te fazer uma surpresa agradável, e tu nem um obrigada dizes. Ajudar significa pedir autorização. Primeiro, ponha tudo no lugar. Leonor entrou no seu escritório e fechou a porta. Ouviu a sogra a queixar-se em voz alta a Gonçalo ao telemóvel na cozinha, mas até a noite a sala tinha voltado ao normal. 3 dias depois, Guida convidou as amigas para uma festa sem qualquer aviso. Simplesmente trouxe 5 raparigas, pôs música alta e abriu garrafas de vinho. Leonor voltou do trabalho às 21h00. As crianças já dormiam nos seus quartos. Na sala retumbavam os graves e pessoas estranhas riam-se alto. Na mesa de centro espalhavam-se garrafas e pratos com comida. Leonor aproximou-se da aparelhagem e puxou a ficha da tomada. Todos se calaram e olharam para ela. Fim da festa. Obrigada por terem vindo. Hora de ir para casa. Guida saltou do sofá. Qual é o teu problema? Mal começamos. Não se trazem convidados sem perguntar. Não dei autorização para isto. Meninas, desculpem, mas tem de sair. As amigas trocaram olhares constrangidos e começaram relutantemente a agarrar nas carteiras. Guida ficou vermelha de raiva. Estás a fazer-me passar uma vergonha. Tu é que passas vergonha quando não respeitas as regras da casa onde vives. Da próxima vez, avisa-me e pede autorização. Os convidados saíram um a um. Guida trancou-se no quarto, a chorar ao telefone com o irmão. Gonçalo chegou a casa 1 hora depois e tentou falar com Leonor. Não estás a ser um bocadinho severa demais? A Guida é jovem, aborrece-se. A Guida é uma mulher adulta, que vive de graça em casa alheia. Ou respeita as regras, ou pode mudar-se. Gonçalo suspirou e desistiu do assunto. No dia seguinte, Leonor imprimiu uma lista de regras da casa e prendeu-a no frigorífico. Escala de limpezas, proibição de entrar no seu escritório sem bater, aviso obrigatório de convidados com 24 horas de antecedência, orçamentos separados para as compras de supermercado. Adelaide leu a lista e franziu o nariz. Que é isto? O infantário? É a minha tentativa de evitar conflitos. Cumpram as regras e teremos paz. Adelaide revirou os olhos teatralmente e arrancou o papel do frigorífico. Leonor encontrou a lista machucada no caixote do lixo. 1 hora depois, começou a Guerra Fria. A sogra e a cunhada começaram a sabotar secretamente as regras. Convidavam pessoas quando Leonor não estava. Escondiam-se no escritório dela e deixavam canecas sujas na sua secretária. Ignoravam a escala de tarefas domésticas. Gonçalo fingia que não via nada. Saía cedo, voltava tarde, alegando que trabalhava em novas angariações, mas não fechava nenhum negócio e não contribuía com 1 cêntimo para o orçamento da casa. Leonor mantinha a boca fechada, trabalhava, ganhava o seu, pagava o empréstimo ao banco, as contas e comida para 5 adultos e 2 crianças exclusivamente com o seu ordenado, mas o ressentimento crescia nela a cada dia. Em setembro, Leonor começou a sentir enjoos matinais. No início, achou que estava apenas exausta, talvez uma gastroenterite. Mas quando o período se atrasou, comprou um teste. 2 riscos cor-de-rosa. Leonor sentou-se no chão da casa de banho, a olhar para o indicador de plástico. Foi invadida pelo pânico. Não planeava um 3º filho. Tinha tido cuidado, mas algo falhou. Um 3º filho significava mais despesas. Licença de maternidade, fraqueza. Gonçalo ficou radiante quando ela lhe contou. Abraçou-a, levantou-a no ar, cobriu-a de beijos. Vamos ter um bebê. É incrível. Adelaide e Guida também ficaram entusiasmadas.
Adelaide até espremeu algumas lágrimas. Finalmente um novo membro na nossa família. Leonor, agora és mesmo uma de nós. Leonor não partilhava o entusiasmo delas. Sentia que a armadilha se apertava à sua volta, grávida com 2 crianças, a trabalhar além dos seus limites, enquanto a família do marido se enraizava cada vez mais fundo na sua casa. A gravidez foi difícil. Leonor não conseguia trabalhar a tempo inteiro. Perdia clientes. O seu obstetra insistiu que ficasse em repouso absoluto. Em outubro foi internada no hospital de Cascais para prevenir um parto prematuro. 3 semanas presa numa cama de hospital, ligada a soros e monitores. Enquanto Leonor estava no hospital, ocorreu uma aquisição hostil na sua casa. Adelaide assumiu o controle total. Cozinhava, limpava, controlava a despensa. A Bia e o Simão começaram a obedecer à avó Adelaide, porque a mãe não estava lá. Guida mudou todas as suas coisas para o escritório de Leonor, montou uma cama de abrir e declarou aquele espaço como sendo seu. Queixava-se de que partilhar o quarto com a mãe era demasiado apertado e precisava do seu próprio espaço. Gonçalo despediu-se da agência. Alegou que o chefe o perseguia e lhe roubava os contactos. Disse que ficava em casa à procura de um novo trabalho, mas a procura arrastava-se. Leonor soube disto tudo pela Bia. A filha visitou-a no hospital e relatou-lhe a vida em casa. Mamã, a avó Adelaide faz comida que não é boa e grita conosco se não lhe obedecemos. E a tia Guida ficou com o teu escritório. Está lá sentada o dia todo. Leonor cerrou os punhos debaixo do lençol do hospital, sentindo-se completamente impotente. Não se podia levantar, não podia ir para casa, não podia expulsar ninguém. Era uma gravidez de alto risco. Os médicos avisaram-na de que o estresse podia desencadear o parto. Quando finalmente teve alta, cruzou a soleira da sua casa e faltou-lhe o ar. A casa não parecia nada sua. Na sala estavam pendurados cortinados novos e feios. As paredes estavam cobertas de quadros baratos e desconhecidos. Os armários da cozinha tinham sido reorganizados. O seu escritório impecável tinha se transformado na lixeira de uma adolescente. Roupa no chão, cosméticos na secretária, revistas espalhadas por todo o lado. Leonor estava no corredor, no 7º mês de gravidez, e percebeu que a estavam a empurrar para fora da sua própria casa. Gonçalo saiu da sala e abraçou-a. Como te sentes? Pareces cansada. Vai descansar. A mãe está a fazer o jantar. Por que é que o meu escritório está ocupado? A Guida não tinha onde dormir. É temporário. Além disso, tens de ficar na cama, não tens? O escritório não estava a ser usado. É o meu local de trabalho. Diz-lhe para o esvaziar. Gonçalo franziu o sobrolho. Leonor, por favor, não comeces uma discussão 1 segundo depois de entrares. Toda a gente aqui se mata a trabalhar para te ajudar. A minha mãe cozinha, limpa, toma conta das crianças. A Guida também ajuda, e tu só reclamas. Leonor queria gritar, mas uma nova onda de náuseas atingiu-a e correu para a casa de banho do Rés do Chão, mesmo a tempo. Nessa noite, com todos sentados à mesa da sala de jantar, Leonor convocou um conselho de família. Ouçam-me com muita atenção. Estou de repouso, mas é uma situação temporária. Daqui a 2 meses vou ter este bebé. Vou recuperar e tudo vai voltar ao normal. Adelaide, Guida, as senhoras são convidadas temporárias aqui. Os vossos 6 meses acabam em novembro. É a altura de procurarem o vosso próprio espaço. Gonçalo, tu precisas de trabalho. Tens 2 semanas. Se não o encontrares, teremos uma conversa muito diferente. Adelaide deixou cair o garfo. Como te atreves a falar assim para nós? Dedico o meu tempo e a minha energia para te ajudar. Não pedi a sua ajuda. Obrigou-me a aceitá-la. As condições foram claras desde o primeiro dia. Guida bateu com as mãos na mesa e levantou-se. Vais pôr-nos na rua? Uma mulher grávida a comportar-se como se fôssemos estranhas. Leonor olhou para ela com gelo nas veias. Estou a comportar-me como a dona desta casa. Se não gostas, ali está a porta. Gonçalo interveio. Leonor, as famílias apoiam-se umas às outras. Estás a ser irrazoável. Apoio não significa parasitar em casa alheia. Vai trabalhar, Gonçalo. Estou a falar a sério. A conversa degenerou num festival de gritos. Adelaide fingia chorar. Guida batia com as portas. Gonçalo saiu de casa como uma tempestade e voltou 3 horas depois, a cheirar a álcool. Leonor estava deitada na cama sozinha, a segurar a barriga. O bebê pontapeava inquieto. Ela acariciou a barriga e sussurrou.
Aguenta, meu bebê. Vai ficar tudo bem. Mas nada ficou bem. O parto começou 2 semanas antes do tempo. Leonor acordou à meio da noite com contrações fortes e chamou ela própria o Inem. Gonçalo dormia tão profundamente, depois de uma noitada de copos, que nem ouviu os paramédicos tocarem a campainha. Foi um vizinho que acabou por ajudá-la a sair de casa. Foi feita uma cesariana de urgência. Nasceu um menino, 2 quilê. Deram-lhe o nome de Dines, com a cara vermelha, barulhento e com uma farta cabeleira escura. Leonor estava deitada na sala de recobro, a olhar para o filho através do berço de plástico, sentindo uma estranha mistura de amor avassalador e absoluto desespero. Um terceiro filho, uma nova responsabilidade, uma nova vulnerabilidade. Gonçalo visitou-a 2 dias depois, trazendo um ramo de flores barato e alguma fruta. Pediu desculpa por ter dormido quando a ambulância chegou. Como estás? E o bebê? Tudo bem. Já encontraste trabalho, Gonçalo? Ele desviou o olhar. Ainda não, mas tenho umas pistas sólidas. Passaram só 2 semanas, Leonor. O mercado de trabalho está difícil agora. Leonor fechou os olhos, demasiado exausta para lutar. Passou 1 semana no hospital. Os médicos monitorizaram-lhe a cicatriz e os sinais vitais. A Bia e o Simão visitaram-na com Adelaide, encostando a cara ao vidro para ver o irmãozinho mais novo. Encantados. Ao 5º dia, a Bia ligou. Leonor estava no quarto, a amamentar o Dines. Olá, mamã. Como te sentes? Tudo bem, querida. Tenho saudades tuas. Como estão as coisas em casa? A Bia calou-se e depois perguntou com hesitação. Mamã, quem é o tio Ruben? Leonor paralisou. Que tio Ruben? Aquele homem que beija a tia Guida. Ele agora mora conosco. Dorme no teu escritório. Alguma coisa estalou dentro de Leonor. Bia, dá o telefone ao pai. Neste momento. Gonçalo atendeu 1 minuto depois. Olá, Leonor. Quem raio é o Ruben? E por que é que ele está na minha casa? Gonçalo hesitou. É o namorado da Guida. Estão juntos há 3 meses. É um bom rapaz, amor. Trabalha como estafeta. Conduz uma carrinha de entregas. Ajuda em casa. Brinca com as crianças. Gonçalo, expulsa-o da minha casa neste segundo. Leonor, acalma-te. Acabaste de passar por uma grande cirurgia. A tua tensão arterial. Eu tenho alta daqui a 2 dias. Se esse homem estiver na minha casa quando eu atravessar a porta, o inferno vai soltar-se. Leonor, e para onde vão eles? O Ruben arrenda um anexo minúsculo num bairro complicado. Isso não é perigoso para mim, nem é problema meu. Ou ele sai, ou eu despejo-vos a todos de uma vez. Gonçalo suspirou pesadamente. Está bem, vou falar com eles. Leonor desligou e apertou o Dines com força contra o peito. A raiva ardia-lhe na garganta. A sua casa, as suas regras, os seus limites, e absolutamente ninguém tinha respeito por isso. Deram-lhe alta num domingo. Gonçalo foi buscá-la no SUV, carregou os sacos e ajudou-a a sentar-se no lugar do passageiro. Leonor segurava o Dines e olhava pela janela, para as ruas cinzentas de fim de outono. Entraram na rampa da garagem. Gonçalo abriu a porta da rua e ajudou-a a subir os degraus. Leonor entrou no corredor. A casa estava cheia de gente. Na sala estava Adelaide e as suas amigas. 4 mulheres mais velhas com café e bolo. Riam-se, falavam alto, a divertirem-se imenso. A Leonor já chegou, anunciou Adelaide, pondo-se de pé. Entra, entra. Fizemos um pequeno lanche de boas-vindas para o bebê. Deixa-nos ver o nosso novo neto. Leonor estava no corredor com o recém-nascido nos braços. Ao olhar para aquele circo, viu a um canto da sala um homem estranho, de uns 32 anos, musculado, de cabelo rapado. Obviamente, era o Ruben. Guida saiu da cozinha com um tabuleiro de bolos. Viu Leonor e forçou um sorriso. Olá, parabéns pelo bebê. Leonor percorreu lentamente a sala com o olhar e depois virou-se para Gonçalo. Diz a toda a gente para ir embora. Adelaide paralisou com a chávena de café a meio caminho da boca. Como é? Eu disse que todos os convidados têm de abandonar esta casa imediatamente. Só queríamos animar-te, fazer-te uma festinha surpresa. Leonor não levantou a voz, mas cada palavra caiu como a pancada de um martelo. Adelaide, Guida, Ruben. Tem exatamente 3 dias para encontrar outro lugar para viver. Gonçalo, tu e eu temos de falar a sós. Um silêncio pesado e sufocante abateu-se sobre a sala. As amigas de Adelaide começaram constrangidamente a agarrar nos casacos, murmurando desculpas.
A sogra empalideceu, abriu a boca, mas não conseguiu soltar uma palavra. Leonor passou por todos eles. Foi direta ao quarto principal. Fechou a porta, pôs o Dines no berço e sentou-se na beira da cama. As mãos tremiam-lhe. Por dentro, fervia com uma fúria tão intensa que mal conseguia respirar. A sua casa, os seus filhos, a sua vida. Eles achavam que podiam simplesmente apoderar-se de tudo aquilo enquanto ela estava ali cortada numa cama de hospital. A guerra estava apenas a começar e Leonor Valente não tencionava perder. Ouviam-se vozes abafadas através da porta. Adelaide lamentava-se. As amigas consolavam-na. Ao sair, Guida sussurrava algo agressivamente ao irmão. Rubem mantinha-se calado. Leonor olhou para o Dines a dormir. Tão pequenino, tão delicado. Ressonava baixinho, franzindo as pequenas sobrancelhas. O terceiro filho, o terceiro motivo para defender o que era seu, para lutar e nunca desistir. A porta abriu-se. Gonçalo entrou e fechou-a atrás de si. Parecia culpado, mas adotou uma postura defensiva. Leonor, vamos falar sobre isto de forma razoável. 3 dias. Eles não vão encontrar um apartamento em 3 dias. Sê realista. Leonor virou a cabeça e olhou para ele. Estive no hospital durante uma semana e, durante esse tempo, trouxeste um homem estranho para a minha casa sem a minha autorização. Nem sequer me perguntaste. Simplesmente permitiste. O Rubem é um bom tipo, ele ajuda. Achamos que uns braços extra te facilitariam a vida. A minha vida será mais fácil quando na minha casa viverem apenas as pessoas que eu própria escolher. O Rubem é um intruso. Sai amanhã. A tua mãe e a tua irmã saem daqui a 3 dias. Gonçalo cerrou os punhos. E se disserem que não? Leonor levantou-se, foi direita a ele e articulou cada sílaba. Então dou entrada com um processo de divórcio e meto-vos a todos na rua através do tribunal. O acordo pré-nupcial é de ferro. A escritura está em meu nome. Nenhum de vocês tem contrato de arrendamento. Não tem qualquer base legal para estar aqui. Gonçalo empalideceu. Não serias capaz. Testa-me. Ficaram a olhar um para o outro sem pestanejar. O Dines começou a chorar. Leonor virou-se, pegou no bebé e abraçou-o. Gonçalo saiu do quarto como um furacão, batendo com a porta. O jantar pareceu um velório. Adelaide estava sentada em silêncio com os lábios cerrados. Guida espetava agressivamente o puré de batata, evitando o contato visual. Rubem estava sentado num canto, com o ar profundamente constrangido. A Bia e o Simão olhavam nervosamente para os adultos. Leonor dava de mamar ao Dines, ignorando completamente a tensão. Finalmente, Adelaide quebrou o gelo. Leonor, não nos podes fazer isto. Somos família. O Gonçalo é meu filho. A Guida é irmã dele. E o Rubem vai ser meu genro. Para onde vamos nós? Não encontramos casa. Tiveram 6 meses para procurar. Decidiram que não o iam fazer. Guida saltou da cadeira. Sim, nós procuramos. Tudo é demasiado caro, ou fica nos cafundós, ou num bairro cheio de problemas. Leonor olhou para ela friamente. Isso são problemas vossos, não meus. Rubem limpou a garganta e falou pela primeira vez. Dona Leonor, eu respeito a sua posição. Eu e a Guida podemos fazer as malas amanhã. Arrendamos um quarto numa pensão ou num quarto alugado. Vamos safar-nos. Guida virou a cabeça. Rubem, estás do lado dela? Guida, a casa é dela. Ela tem razão. Adelaide ofegou e levou a mão às pérolas imaginárias. Rubem, como pudeste dizer isso? Traidor. Leonor quase sorriu. Rubem era o único sensato daquela companhia. Perfeito. O Rubem e a Guida saem amanhã. A senhora Adelaide tem 3 dias. A sogra irrompeu num pranto teatral, empurrou a cadeira para trás e correu para o seu quarto. Gonçalo lançou a Leonor um olhar ferido e seguiu a mãe. A Bia escorregou da cadeira, aproximou-se e abraçou Leonor pela cintura. Mamã, por que é que estão todos a discutir? Leonor acariciou o cabelo da filha. Está tudo bem, meu amor. Os adultos só precisam de esclarecer algumas coisas. Vai lavar os dentes. É hora de ir para a cama. Na manhã seguinte, Guida e Rubem fizeram as malas de forma rápida e silenciosa. Rubem chamou um Uber e carregou a bagageira. Ao sair, Guida parou em frente a Leonor. Sabes que mais? Odeio-te. Destruíste a nossa família. Leonor não respondeu. Ficou apenas a ver o carro arrancar. Adelaide passou os 3 dias seguintes a comportar-se como se estivesse no leito de morte. Ficou no quarto, lamentava-se da tensão arterial
e dizia que não conseguia comer. Gonçalo andava de um lado para o outro, a implorar a Leonor que prolongasse o prazo. Leonor foi inflexível. Ao terceiro dia, Adelaide fez as malas. Gonçalo arranjou-lhe um quarto barato alugado num bairro da linha de Sintra. Barato, mas limpo. Adelaide saiu a gritar, a amaldiçoar Leonor aos céus. Vais arrepender-te disto. O meu filho vai deixar-te e tu vais morrer sozinha com os teus pirralhos. Leonor fechou-lhe a porta na cara e sentiu um peso enorme desaparecer do peito. A casa estava silenciosa. Só ela, Gonçalo e as 3 crianças. A semana seguinte foi calma. Gonçalo estava distante e mal falava. Leonor trabalhava em casa, aceitando lentamente pequenos trabalhos de análise e de avaliação, enquanto recuperava da cesariana. O Diniz consumia a maior parte do seu tempo. Amamentar de 3 em 3 horas, mudar fraldas, adormecer. A Bia e o Simão voltaram à sua rotina de escola e jardim de infância. A vida começou a apanhar o seu ritmo de novo. Mas, uma semana depois, Leonor percebeu que havia algo de errado. Ligou o computador de secretária para abrir o histórico de imóveis de um cliente. A pasta estava vazia. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Essa pasta continha todos os seus relatórios do último ano, a base de dados de clientes e os seus próprios dados analíticos. Verificou a reciclagem, vazia. Verificou a cópia de segurança na cloud, limpa. O coração batia-lhe contra as costelas. Abriu o registro de atividade do sistema. Último acesso há 3 dias, às 2 da manhã, quando ela dormia. Alguém tinha entrado e apagado sistematicamente o seu meio de subsistência. Leonor saiu do escritório e encontrou Gonçalo na cozinha. Tocaste no meu computador, Gonçalo? Ele nem levantou os olhos do telemóvel. Não. Para que havia de fazer isso? Alguém apagou todos os meus ficheiros de trabalho. Ele olhou finalmente para ela. Talvez seja um vírus. Os vírus não atacam bases de dados de clientes específicas e as cópias na cloud. Isto foi feito por uma pessoa. Gonçalo encolheu os ombros. Não faço ideia. Se calhar foram os miúdos. Leonor sabia que uma criança de 7 anos e um menino de 4 não sabiam como contornar permanentemente o lixo da cloud. Não disse mais nenhuma palavra. Voltou para o escritório e ligou para uma empresa de recuperação de dados. Por 500 euros, disseram que talvez conseguissem recuperar parte dos dados do disco rígido local. 2 dias depois, caiu a verdadeira bomba. Leonor estava a preparar documentos para lhes retirar oficialmente a morada no balcão da junta de freguesia. Descobriu que, enquanto esteve no hospital, Gonçalo tinha conseguido registrar oficialmente a mãe, a irmã e Rubem, com residência permanente ali. Leonor foi à junta de freguesia e exigiu ver os documentos. O funcionário empurrou uma pasta ao longo do balcão. Continha um contrato de arrendamento falsificado e atestados de residência, concedendo a Adelaide, Guida e Rubem plenos direitos de inquilinos sobre a sua propriedade. No fundo da página estava a assinatura de Leonor. A assinatura era parecida, mas Leonor sabia com absoluta certeza que nunca a tinha feito. Isto é uma falsificação, disse ela ao funcionário. O homem abriu os braços. Minha senhora, terá de participar isso em tribunal ou a polícia. Se está validado nas finanças, para nós é o que conta até um tribunal decidir o contrário. Leonor saiu para o vento frio, a apertar as cópias contra o peito. Isto significava que Gonçalo tinha falsificado a sua assinatura. Tinha tornado a sua família inquilina legal. Agora, se alguma vez tentassem voltar, expulsá-los exigiria um processo formal e moroso de despejo no balcão nacional do arrendamento. Entrou no carro e ligou imediatamente à sua advogada, uma mulher astuta que conhecia das transações no mercado imobiliário, a doutora Catarina Faria. Catarina, preciso de uma consulta ainda hoje. É uma emergência. Encontraram-se num café no centro. Leonor explicou tudo. Catarina ouviu com fúria nos olhos, a tirar notas. Leonor, isto é muito grave. Falsificar a assinatura num contrato de arrendamento e cometer fraude é crime. Mas provar isso é um pesadelo. Vais precisar de uma perícia caligráfica, o que é caro e leva meses. Além disso, tu és a mulher dele. O tribunal pode tomar o partido do teu marido e considerar este contrato como uma decisão conjugal conjunta, dependendo de como ele apresentar a coisa. Mas eu tenho o regime de separação de bens. A casa é minha. A separação de bens protege o patrimônio no divórcio.
Não anula automaticamente o contrato de arrendamento, nem o facto de eles estarem abrangidos pela Lei de Proteção dos Inquilinos. Propriedade e direitos de inquilinos são dois bichos completamente diferentes na lei portuguesa. Leonor sentiu-se mal. Quanto tempo demoraria um despejo se eles tentassem voltar? Meses. Nos tribunais cíveis em Portugal, talvez 1 ano ou 2. Os processos de despejo arrastam-se durante anos. Terias de provar que o contrato é fictício, que a assinatura é falsa e que nunca deste o teu consentimento. E se eu simplesmente mudar as fechaduras? Despejo ilegal. Eles podem processar-te pela restituição da posse, e a GNR obriga-te a deixá-los voltar, porque eles têm o papel. Leonor pagou uma provisão à advogada e foi para casa. Sentou-se na cozinha, a servir-se de café. A cabeça estalava-lhe. Gonçalo entrou, serviu-se de um copo de água e sentou-se à frente dela. Onde estiveste? Fui reunir-me com uma advogada. Para quê? Leonor olhou olhos nos olhos. Gonçalo, tu falsificaste a minha assinatura. Fizeste da tua mãe e da tua irmã inquilinas legais, enquanto eu estava cortada numa cama de hospital. Ele não negou, apenas desviou o olhar. Tive de o fazer. Elas não tinham para onde ir. Isso é fraude. É crime. Prova. Leonor apertou a caneca de café com tanta força que as juntas dos dedos ficaram brancas. Percebes o que fizeste? Esta é a minha casa, a minha propriedade. Não tinhas o direito. Eu sou teu marido. O nosso acordo pré-nupcial diz o contrário. Gonçalo levantou-se de repente e atirou o copo contra o lava-loiça de aço inoxidável. Desfez-se com um estrondo. Estou farto desse maldito acordo. Estou farto. Esfregas-mo na cara todos os dias. A minha casa, a minha propriedade, as minhas regras. E eu? Que raio sou eu? Um móvel? Leonor levantou-se lentamente, mantendo a distância. És o meu marido, mas a casa é minha. Esse foi o acordo antes de nos pormos à frente do conservador. Aceitaste-o. Não pensei que te irias comportar como uma cabra gananciosa e sem coração, a guardar os teus metros quadrados. O silêncio que se abateu foi ensurdecedor. Gonçalo respirava pesadamente e tinha a cara vermelha. Leonor estava completamente imóvel, sentindo o gelo a espalhar-se pelas veias. Sai da minha cozinha. Neste momento, Gonçalo virou-se e saiu furioso. A porta do quarto principal bateu com tanta força que as paredes tremeram. Leonor ficou sozinha, voltou a sentar-se e acabou o café. As suas mãos não tremiam. Sentia apenas uma clareza profunda e gélida. Este casamento tinha sido um erro catastrófico, mas pedir o divórcio agora significava entrar numa picadora de carne legal, processos, estresse para as crianças, meses a perder dinheiro. Leonor decidiu esperar, recolher provas e preparar-se. As semanas seguintes passaram-se num silêncio tenso e tóxico. Gonçalo procurava trabalho, mas todas as entrevistas terminavam em rejeição. Leonor trabalhava em casa, a reconstruir arduamente as suas bases de dados para as avaliações, angariando novos clientes para recuperar o rendimento. O Diniz fez 2 meses, sorria com mais frequência. A Bia e o Simão sentiam a tensão. Ficaram mais calados, andavam por casa em bicos de pés. Leonor reparou como a filha recuava sempre que Gonçalo levantava a voz durante uma chamada telefônica. O filho tentava tornar-se invisível. Isso preocupava-a mais do que qualquer outra coisa. Em dezembro, Adelaide começou a ligar incessantemente a Gonçalo, a queixar-se do quarto alugado. O vento entrava pelas janelas. Os vizinhos faziam barulho. A comida na zona era lixo. Gonçalo ouvia, ficava com um ar patético e atirava indiretas de que a mãe poderia vir passar o Natal com eles. Leonor cortava isso de imediato. Não, sem hipótese. Absolutamente. Guida também ligava a chorar. Disse que Rubem a tinha deixado. Não conseguiu suportar as constantes mudanças de humor dela e simplesmente desapareceu. Agora ela vivia num cubículo minúsculo, completamente sozinha, numa fase avançada da gravidez, sem trabalho e sem dinheiro. Leonor não sentia qualquer pena. Problemas de adultos requerem soluções de adultos. No Natal, Gonçalo pediu dinheiro para comprar os presentes das crianças. Leonor deu-lhe 50 euros. Ele aceitou sem uma palavra de agradecimento. Comprou uma boneca para a Bia, um caminhão de brincar para o Simão e um ursinho de peluche para o Diniz. Passaram o Natal os 4. Leonor assou um lombo de porco com castanhas e pôs uma mesa bonita. As crianças riram-se
e pareciam felizes. Por sua vez, Gonçalo estava amuado, a beber cerveja e a ver futebol na televisão. Ao jantar, Leonor ergueu o copo pelas crianças, pela saúde, pelas festas. Gonçalo bateu no copo dela, mas não disse nada. A Bia, com a sua apurada intuição de 7 anos, observou-os e perguntou baixinho: Mamã, papá, vocês já não se amam? Leonor paralisou. Gonçalo também. Por que dizes isso, meu amor? Perguntou Leonor. Já não se abraçam, não se beijam, não se riem. Leonor ajoelhou-se junto à cadeira da filha e abraçou-a. Às vezes os adultos estão simplesmente cansados, querida. Mas o papai e eu formamos uma equipa, não é, Gonçalo? Gonçalo acenou, sem olhar para ela. A Bia não pareceu convencida, mas voltou a comer. Depois do Natal, Leonor conseguiu um contrato enorme para avaliar propriedades comerciais. Uma cadeia retalhista nacional precisava da avaliação de um parque comercial nos subúrbios. Os honorários eram substanciais. Leonor estava radiante. Podia finalmente recuperar as poupanças, criar fundos para a faculdade das crianças, talvez consertar o telhado envelhecido. Chegou a casa e partilhou a boa notícia. Gonçalo animou-se pela primeira vez em meses. Fantástico. Espetacular. Finalmente vamos poder trocar os eletrodomésticos. A televisão é da pré-história e o frigorífico parece um avião a descolar. Podemos comprar tudo em inox. Leonor poisou a mala. Esse dinheiro vai para as poupanças das crianças. Gonçalo franziu a testa. Leonor, todos vemos televisão. Todos usamos o frigorífico. São coisas básicas para a casa. As poupanças podem esperar. O futuro das crianças é mais importante. Que futuro? A Bia tem 7 anos, o Simão 4. Não precisam de fundos de emergência para a universidade para amanhã. Precisam de viver numa casa decente hoje. Leonor sentiu a raiva crescer dentro de si. Gonçalo, o dinheiro é meu. Fui eu que o ganhei. Eu decido onde vai ser gasto. Nós somos uma família. Numa família, o dinheiro é partilhado. O nosso regime de casamento diz o contrário. Gonçalo explodiu, chutou a cadeira para trás, que caiu no chão com estrondo. E lá vamos nós outra vez. Esse raio de contrato. Usas isso como uma arma para me castrar. Leonor levantou-se, agarrando a mala. És um homem adulto que não trabalha há 3 meses, que não meteu um cêntimo nesta casa, que vive inteiramente às minhas custas. É isso que tu és. A cara de Gonçalo contorceu-se de forma nojenta. Atirou-se para a frente e agarrou-a pelo pulso. Apertou com força, uma força brutal. Diz lá isso outra vez. Leonor tentou arrancar o braço. Larga-me. Diz o que acabaste de dizer. Sua cabra arrogante. Larga-me. Gonçalo empurrou-a com força. Leonor desequilibrou-se para trás e a sua coluna bateu de chapa contra o batente da porta. Uma dor atravessou-lhe as costas como um raio e manchas negras dançaram-lhe diante dos olhos. A Bia saiu do quarto a correr, a soluçar. O Simão espreitou ao fundo do corredor, aterrorizado. Gonçalo paralisou, a olhar para as próprias mãos. Toda a cor lhe fugiu do rosto. Leonor recuperou o fôlego, encostada à parede. Olhou para ele com um foco assassino e sem pestanejar. Acabaste de cruzar a linha. Foi a primeira e absolutamente a última vez. Se me voltares a tocar alguma vez, não só me divorcio de ti. Farei com que apodreças numa cela de prisão. Percebeste-me? Gonçalo não disse nada. Leonor pegou nas crianças pelas mãos, marchou para o quarto principal, trancou a porta e meteu-se na cama com elas, abraçando-as com força. Mamã, dói? Sussurrou a Bia, a chorar no ombro dela. Não, amor, estou bem. O Simão encolheu-se aos pés dela, a tremer. Leonor ficou deitada no escuro, acordada. Precisava de registros em papel, precisava de provas. Na manhã seguinte, foi diretamente para as urgências do hospital. O médico examinou as costas dela e documentou um extenso hematoma roxo escuro ao longo da coluna vertebral. Como é que isto aconteceu? Perguntou a médica, uma mulher na casa dos 40, que olhou para Leonor com uma simpatia eloquente. Fui empurrada contra o batente de uma porta. Quer que eu documente isto oficialmente como violência doméstica para o Ministério Público? Sim. Ela recebeu uma cópia do relatório pericial e escondeu-a no cofre do escritório. Prova número 1. Gonçalo passou os dias seguintes a comportar-se como um cão batido. Trazia-lhe flores, fazia o pequeno almoço, oferecia-se para tratar da roupa. Leonor aceitava tudo num silêncio gélido, não tinha qualquer intenção de o perdoar,
mas ainda não podia ir embora. Tinha de construir o seu caso. Passaram-se 2 meses. Gonçalo finalmente arranjou trabalho. Foi contratado como encarregado de obra para uma pequena construtora. 1.000 euros limpos. Não era muito, mas era alguma coisa. Leonor esperava que isso aliviasse a tensão, mas não aconteceu. Gonçalo recebeu o primeiro salário e exigiu que Leonor pegasse em 500 euros do dinheiro dela e enviasse à mãe dele. Adelaide ligava-lhe todos os dias a chorar, dizendo que estava falida. Leonor recusou. É a tua mãe, a tua responsabilidade. Se a queres ajudar, usa o teu ordenado. Mas os meus 1.000 euros não chegam. Preciso para gasolina, comida, a conta do telefone. Então aprende a gerir o teu orçamento. Gonçalo começou a chegar à casa furioso e irritado. Rosnava com as crianças e falava com Leonor como se ela fosse lixo. A casa transformou-se numa panela de pressão. Em março, Guida ligou. Estava num estado avançado de gravidez e o Ruben tinha desaparecido como uma pedra na água. Estava aterrorizada, sem dinheiro e sozinha. Adelaide entrou em pânico total. Ligava histericamente a Gonçalo, implorando-lhe que deixasse a Guida voltar para casa para que ela não ficasse na rua com um recém-nascido. Gonçalo veio com essa exigência ter com Leonor. Ela estava a introduzir um relatório de avaliação no escritório. Não, Gonçalo. Absolutamente não. Leonor, ela está grávida. Não tem para onde ir. Ela que vá para um centro de acolhimento para mães solteiras ou que arranje forma de alugar um quarto. Ela tem 0 na conta. Não é problema meu. Gonçalo bateu com o punho na secretária. Tu não tens coração. Leonor parou de escrever. Olhou para ele com os olhos completamente vazios. Eu tenho 3 filhos para alimentar, vestir e educar. Tenho um empréstimo para pagar, tenho uma empresa para gerir e tenho um marido que quase não contribui. E tu ainda exiges que eu sustente financeiramente a tua irmã adulta e a tua mãe. Onde exatamente esperas que eu encontre coração para elas? O maxilar de Gonçalo cerrou-se. Ficou sem palavras. A resposta era não. Acabou por sair da divisão feito um furacão. Nessa noite, Adelaide ligou diretamente a Leonor. A voz tremia-lhe de veneno. Leonor, suplico-te. A Guida vai ter o bebê. Ela está doente. Deixa-a ficar só 1 mês, só até ela se reerguer. Adelaide, a sua filha é uma mulher adulta. Tem de resolver os seus próprios problemas. A Guida é minha filha. O Gonçalo é irmão dela. Como podes abandonar o teu próprio sangue? Eu não estou a abandonar ninguém. Simplesmente não a deixo entrar na minha casa. És uma cabra fria e cruel. O Gonçalo é infeliz contigo. Leonor desligou e bloqueou o número. Gonçalo chegou à casa a altas horas da noite, completamente bêbado. Leonor acordou com um estrondo na cozinha. Saiu e viu Gonçalo estendido no chão de linóleo, a tentar puxar-se para cima pelo puxador do forno. Ela ajudou-o a ir para o sofá e atirou-lhe um cobertor para cima. Ele murmurava insultos imperceptíveis contra ela, contra a mãe dele, sobre o quão injusta era a vida. Leonor voltou para a cama, a olhar para o teto. Quanto tempo mais? Em abril, aconteceu o segundo incidente. Leonor estava a preparar o jantar. Febras de porco, arroz de feijão e salada mista. Gonçalo voltou da obra com um ar de quem queria matar alguém. Atirou as botas para o canto e afundou-se numa cadeira da sala de jantar. Cortaram-me, o ordenado resmungou. Para os 800. Leonor mexia o arroz. Por quê? Disseram que não cumpria o calendário dos projetos. O sistema está viciado. Ninguém consegue cumprir naqueles prazos. Então procura um trabalho melhor. Gonçalo virou a cabeça furioso. Ah, claro. É fácil para ti falares, sentada no conforto do teu escritório em casa. Ganhas 5 vezes mais do que eu e és a senhora perfeição, a mulher de sucesso. E eu quem sou? Só um falhado. Sim, Leonor colocou a comida nos pratos. Nunca te disse isso. Mas se é isso que pensas, então faz alguma coisa em relação a isso. Ela chamou as crianças para a mesa. A Bia e o Simão sentaram-se. O Dines estava na cadeirinha de bebé, a bater com uma colher de plástico. Gonçalo deu uma trinca na febra e cuspiu-a para um guardanapo. Isto é puro sal. Está normal, Gonçalo. Podes dizer que tem um pouco de sal a mais. Isto é lixo intragável. Leonor poisou o garfo. Então não comas. Faz uma sandes para ti. A cabeça de Gonçalo recuou. Os seus olhos escureceram. O que é que tu me disseste? O que é que acabaste de dizer? A Bia começou a chorar. O Simão encolheu-se na cadeira.
Perdeste o juízo? Gritou Gonçalo. Leonor levantou-se rapidamente, desapertou o Dines da cadeira e pegou-lhe ao colo. Meninos, vão para os vossos quartos. Gonçalo chutou a cadeira para trás e bloqueou-lhe o caminho. Para! Ainda não acabamos de falar. Nós já acabamos. Desvia-te. Eu disse. Para. Leonor tentou passar por ele. Gonçalo agarrou-a pelo braço e puxou-a violentamente para trás. O Dines começou a gritar. Larga-me neste instante, gritou Leonor. Achas que por ganhares dinheiro podes falar para mim como se eu fosse um cão? Eu sou o homem desta casa. Tu és um maldito parasita. É isso que tu és. O soco acertou em cheio no osso da maçã do rosto. Não foi uma chapada de mão aberta na cara. Foi um soco de punho cerrado no rosto. Pesado, brutal, de fazer abanar os ossos. A cabeça de Leonor foi projetada para o lado. Uma luz branca brilhou-lhe diante dos olhos. Os ouvidos encheram-se de um zumbido agudo. Mordeu o interior da bochecha, e o sabor quente e metálico de sangue inundou-lhe a boca. O Dines berrou de terror. A Bia gritou. O Simão atirou-se da cadeira e meteu-se debaixo da mesa. Leonor agarrou-se à cara, cambaleando para trás. Sentiu o sabor do sangue, mas não caiu. Olhou para cima. Gonçalo estava ali, a respirar ofegantemente, com os punhos ainda cerrados, e o seu rosto era uma máscara de fúria cega. Leonor não disse uma palavra. Segurou com força o bebê. Agarrou a Bia pelo colarinho da camisola. Fez sinal ao Simão para sair de debaixo da mesa e puxou-os a todos pelo corredor. Correram para o quarto principal. Leonor fechou a porta com estrondo, trancou a chave e empurrou uma pesada cômoda de carvalho contra a ombreira. Caiu na cama, embalando o bebê que gritava, apertando a Bia e o Simão contra o peito. Mamã, estás a sangrar, soluçou a Bia, aterrorizada. Está tudo bem. Não tenho nada, engasgou-se Leonor, limpando o sangue do queixo. O Simão hiperventilava, encostado às suas costelas. Leonor estava sentada no escuro e o seu rosto latejava de dor. As crianças tremiam ao pé dela. Gonçalo tinha-lhe batido outra vez com o punho cerrado e desta vez nem sequer pediu desculpa através da porta. Ela sabia que tinha de sair dali naquela mesma noite. Imediatamente. Mas para onde? A sua mãe morrera 2 anos antes. Amigos, talvez para uma noite, mas não com 3 crianças a chorar. O seu pai. Vitor Valente. Leonor não falava com o pai há mais de 1 ano. Tinham tido uma grande discussão quando ela se divorciou do primeiro marido. Vitor, um construtor reformado da velha guarda, disse-lhe que ela era impulsiva, que estava a destruir a família, que tinha de fazer concessões. Quando ela conheceu o Gonçalo, Vitor avisou-a para não se precipitar. Ele tinha lido o Gonçalo à primeira vista. Leonor não o ouviu. Agora arrependia-se amargamente disso. Tirou o telemóvel do bolso, encontrou o contacto dele, olhou fixamente para o ecrã e carregou em ligar. Chamou sem parar. Finalmente, ouviu-se uma voz áspera. Estou? Pé. Sur. Uma longa pausa. Leonor. Sim. Silêncio. O que aconteceu? Leonor apertou o telemóvel contra a orelha, sentindo um nó crescer-lhe na garganta. Pai, posso ir com os miúdos para tua casa? Só por um bocado, por favor. Vitor não fez perguntas. Vem, vou deixar a luz da entrada do prédio acesa. Leonor fez as malas em silêncio absoluto. Atirou roupas das crianças, fraldas, documentos e o portátil para um enorme saco de desporto. As crianças observavam-na da cama, aterrorizadas, mas completamente caladas. Sabiam que era uma questão de vida ou morte. Leonor encostou o ouvido à porta. Nada. O Gonçalo devia ter desmaiado de bebedeira ou estava escondido no quarto de hóspedes. Afastou lentamente a cômoda e destrancou a porta. Sigam-me sem fazer barulho. Caminharam em bicos de pés pelo corredor, sem fazer um som. Leonor abriu a porta da rua. Só quando rodou a chave do carro, engatou a marcha atrás e saiu da urbanização, é que finalmente respirou fundo. No banco de trás, a Bia perguntou: Mamã, alguma vez vamos voltar para o papá? Leonor olhou para a filha pelo retrovisor. Não sei, meu amor. Logo vemos. Mas no fundo, ela sabia a verdade. Nunca mais. O pai vivia do outro lado da área metropolitana, num pequeno e apertado T2, num prédio antigo em Massamá. Leonor não ia lá há anos. Vitor abriu a porta, olhou para a cara negra e inchada da filha e para as 3 crianças traumatizadas encolhidas atrás dela. E não disse uma palavra.
Apenas se desviou para o lado. Entrem, tirem os casacos. Ajudou as crianças com a roupa, pegou no saco pesado e levou-o para o quarto livre. Ponham-se à vontade, vou buscar uns cobertores. Leonor sentou-se num sofá gasto a abraçar o Diniz. A Bia e o Simão encolheram-se ao lado dela. Vitor voltou, deitou os cobertores no sofá, puxou uma cadeira e olhou para ela. Conta. Leonor contou-lhe tudo. Como conheceu Gonçalo, o casamento apressado, a mudança dos sogros, o contrato falsificado, as discussões, a primeira vez que ele a empurrou e o murro daquela noite. Vitor ouviu sem interromper. Tinha o rosto de pedra e o maxilar tremia-lhe. Quando ela terminou, ele levantou-se e começou a andar de um lado para o outro na pequena sala. Então eles meteram-se na tua morada de forma fraudulenta, apoderaram-se da tua casa, e ele levantou-te a mão. Sim, Vitor parou e olhou para ela. A partir de agora agimos a partir daqui. Tu estás segura. As crianças estão seguras. Amanhã de manhã passamos à ofensiva. Leonor sentiu o nó no peito finalmente desfazer-se. As lágrimas escorreram-lhe pela bochecha magoada. Obrigada, pai. Vitor aproximou-se e deu-lhe umas palmadinhas desajeitadas no ombro. Eu disse-te para verificares melhor esses tipos. Não ouviste. Mas isso já é passado. Agora vamos resolver isto. Leonor não dormiu nessa noite. Ficou deitada no sofá a ouvir a respiração dos filhos, planeando a sua próxima jogada. Divórcio, despejo, tribunal. Mas primeiro, provas. Logo pela manhã, o pai levou-a às urgências. O médico documentou o extenso hematoma no rosto e a suspeita de uma ligeira concussão. Leonor ficou com a documentação do hospital. Prova número 2. Do hospital, foram diretamente para a esquadra da PSP. Leonor apresentou uma queixa-crime formal por violência doméstica contra Gonçalo Medeiros, o que em Portugal é um crime público. O agente de serviço registrou as declarações dela, tirou fotografias ao seu rosto, acionou os protocolos de proteção à vítima e prometeu encaminhar o caso para o Ministério Público e para a APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Próxima paragem. O escritório de advogados da doutora Catarina Faria. Catarina olhou para a cara de Leonor e abanou a cabeça. Leonor, isto é uma confusão, mas podemos ganhar. Avançamos imediatamente para o divórcio litigioso. Entregamos uma providência cautelar. Pedimos a pensão de alimentos para o Diniz e uma medida de coação para obrigar o agressor a abandonar a habitação e impedi-lo de se aproximar de ti. Juntamos os relatórios médicos e o auto de notícia da polícia. A seguir, damos entrada com uma ação de despejo de todos os registrados naquela morada. A separação de bens é de ferro. A casa é tua. Eles não têm quaisquer direitos sobre ela. Quanto tempo demorará o despejo? Nos tribunais cíveis, meses, se não anos. Os tribunais estão entupidos. Tens de provar que o contrato é falsificado. E se eu simplesmente lhes disser para saírem, tens o direito de exigir isso. Mas se eles recusarem, não os podes expulsar fisicamente sem a polícia ou um agente de execução com uma ordem do tribunal. Leonor pagou a provisão. Faça-o. Comece a papelada. No dia seguinte, Catarina lançou a opção nuclear. O processo de divórcio, o pedido de afastamento do agressor da residência, a ordem de restrição e o pedido de pensão de alimentos para o Diniz. Gonçalo recebeu a notificação uma semana depois. Ligou-lhe em pânico e furioso. Que raio estás tu a fazer? Divórcio? Ordem de restrição? Sim, porque me bateste 2 vezes. Leonor, por favor. Desculpa, perdi a cabeça. Foi um erro. Nunca mais vai voltar a acontecer. Tarde demais. Volta para casa. Vamos falar sobre isto como adultos. Nunca mais voltarei para ti. A casa é minha, e quero que tu e a tua família saiam dela. Gonçalo calou-se. Quando voltou a falar, a voz era puro gelo. Perfeito. Sendo assim, é guerra. É guerra, concordou Leonor, e desligou a chamada. As semanas seguintes foram um pesadelo. Gonçalo contratou um advogado chico esperto e apresentou uma contestação. Tentou impugnar a separação de bens. Exigiu metade do valor da casa e alegou que o contrato de arrendamento da sua família era juridicamente vinculativo. Catarina desmontava os seus argumentos um a um. A escritura estava registrada e era sólida como uma rocha. A casa era um bem próprio anterior ao casamento. A assinatura no contrato de arrendamento foi considerada altamente suspeita pelo perito calígrafo, mas a máquina legal movia-se a passo de caracol.
Audiências, requerimentos probatórios. Leonor vivia no apartamento apertado do pai, a fazer avaliações no portátil na mesa da cozinha, enquanto Vitor tomava conta das crianças. Revelou-se surpreendentemente afetuoso como avô. Fazia creme de cenoura e panquecas. Levava-os ao jardim. A Bia e o Simão saíam lentamente das suas conchas. O Dines aprendeu a gatinhar. Leonor conseguia finalmente respirar. Ninguém lhe gritava, ninguém a ameaçava. Mas a sua casa continuava ocupada por parasitas. Vitor teve uma ideia. Temos de contratar um detetive privado. Precisamos de saber exatamente quem está naquela casa e o que estão a fazer. Se andam a consumir drogas, a destruir a propriedade ou a infringir a lei, podemos acelerar o despejo. Leonor concordou. Contrataram um detetive reformado de 50 e poucos anos, um antigo inspetor da polícia judiciária. Uma semana depois, ele entregou-lhes uma pendrive. Aquilo é uma residência de estudantes, minha senhora, disse o detetive. A Adelaide mudou-se para lá de novo. A Guida também voltou, em fase muito avançada da gravidez. O Gonçalo não trabalha de todo. Dão festas todos os fins de semana. Consegui direcionar um microfone parabólico para o pátio durante um dos churrascos deles. Devia ouvir isto. Leonor ligou a pendrive ao portátil. Ouviu o tilintar de garrafas de cerveja e depois a voz triunfante e estridente de Adelaide. Acreditam nisto? Pegou naqueles pirralhos e fugiu para o diabo que a carregue. Pensa que nos assusta com advogados, mas nós somos praticamente os donos disto. O advogado do Gonçalo disse que, de qualquer das formas, ele vai receber metade do valor da casa. É o marido, tem os seus direitos. Depois a voz de Guida. Eu sempre te disse que ela era uma cabra arrogante. Olha onde acabou. Dorme no sofá do paizinho, e nós vivemos numa casa de 200 metros quadrados de graça. Adelaide riu-se alto. Ela nunca mais volta. Está aterrorizada. O Gonçalo mostrou-lhe quem manda. Que ela vá arrendar um apartamento com o ordenado dela. Nós ficamos aqui. Leonor parou a gravação. Olhou para o pai. Ouviste isto? O rosto de Vitor escureceu. Sanguessugas desavergonhadas. Leonor, temos de jogar duro. A advogada Catarina propôs um ataque tático. Leonor, tu és a legítima proprietária. A separação de bens protege-te. A assinatura no contrato de arrendamento é objeto de uma investigação criminal por fraude. Os tribunais cíveis para despejo são lentos. Alternativa. Simplesmente entras na tua própria casa com a polícia. Posso fazer isso? Estás na caderneta predial e na certidão da conservatória como única proprietária. A ordem do tribunal emitida contra o Gonçalo para abandonar a casa e não se aproximar de ti proíbe-o categoricamente de entrar na propriedade. Se a família dele se recusar a sair, a polícia tratará isso como invasão de propriedade privada ou ocupação ilegal, visto que a proprietária lhes retirou o consentimento para lá estarem. Isso vai acelerar drasticamente as coisas. Leonor pensou naquilo. Quando estiveres pronta, disse Catarina. Leonor olhou para o pai. Ele acenou afirmativamente. Vamos preparar-nos, planear e executar. Começaram a preparar o terreno. Contactaram o posto da GNR de Cascais, fornecendo a certidão permanente do imóvel, a medida de coação contra Gonçalo Medeiros, os relatórios da queixa por violência doméstica e as gravações do detetive. A GNR concordou em enviar agentes para dar assistência. Vitor pediu um favor a 2 velhos amigos seus, grandalhões, o Beto e o Dário, que trabalhavam na segurança de espaços noturnos. O trunfo final foi o Rui, o primeiro marido de Leonor. A Bia tinha ligado secretamente ao pai e contado que o Gonçalo tinha batido na mãe. Rui foi direto à casa de Vitor, quase deitando a porta abaixo. Viu o hematoma amarelado na bochecha de Leonor e empalideceu. Leonor, o que raio aconteceu aqui? A Bia disse que aquele lixo te bateu. Leonor, exausta, acenou a cabeça. Sim, 2 vezes. Rui cerrou os punhos. E por que é que não me ligaste? Eu estou a tratar do assunto, Rui. Tretas, Leonor. Eu sei que estamos divorciados, mas a Bia e o Simão são meus filhos. Se estiveram numa casa com um alcoólico agressivo, eu tinha o direito de saber. Eu vou ajudar-te. Diz-me do que precisas. Leonor olhou para ele. Rui sempre tinha sido um tipo decente. Não tinham resultado como casal, mas partilhavam a guarda sem problemas. Pagava a pensão a horas e nunca falhava os fins de semana. Obrigada, Rui. Ela explicou-lhe o plano para recuperar a casa.
Rui insistiu em ir com eles. Eu vou convosco. Para o caso das coisas darem para o torto, a equipa de ataque estava pronta. Leonor, o seu pai Vitor, o ex-marido Rui, 2 seguranças possantes, Beto e Dário, os guardas da GNR armados e a advogada Catarina. Chegou o dia. Sexta-feira à noite, o detetive confirmou que eles estavam a dar mais uma festa. Carros estacionados na relva, música alta, pelo menos 10 pessoas lá dentro. Leonor deixou as crianças com uma vizinha de confiança. A Bia abraçou-a com força antes de ela sair. Mamã, vais voltar? Sim, amor. Prometo. Aproximaram-se da casa num comboio de 3 carros. Às 20h. A casa estava iluminada como uma árvore de Natal. Os graves da música batiam nas janelas. O detetive estacionou uma rua abaixo. Deu um auscultador a Leonor. O microfone está ligado. Ouça. Leonor pôs o auricular no ouvido. Ouviu música, risos e depois a voz de Adelaide, alta e clara, a gabar-se a uma mulher qualquer. Digo-te, ela não aparece aqui há 2 meses. É uma cobarde. O Gonçalo pô-la na linha. Ela achava que era a rainha do castelo, mas é só uma menina fraca. A outra mulher riu-se. E a casa? O advogado do Gonçalo diz que vai ser meio a meio. Vamos obrigá-la a vender e ficamos com o dinheiro limpo. Ela achava que aquela estúpida separação de bens a ia salvar. Não salvou. Leonor tirou o auricular e deu-o a Catarina. Ouviste isto? Catarina sorriu como um tubarão. Uma bela prova de má-fé. Vamos mostrar isto a um juiz. Vitor pôs a mão no ombro da filha. Pronta, miúda? Leonor acenou. Já não havia medo nela, apenas uma determinação fria e calculista. Vamos. Os guardas da GNR saíram do carro patrulha, fardados. Todos prontos? A senhora mostre-me lá os documentos uma última vez. Leonor entregou-lhe a pasta. Certidão da casa, cartão de cidadão, a escritura pré-nupcial e a ordem do tribunal ativa contra Gonçalo Medeiros. O guarda analisou tudo e acenou. Parece sólido. A senhora tem todo o direito de aceder à habitação. Vamos bater. Beto e Dário iam 2 passos atrás de Leonor. Rui caminhava a seu lado, de maxilar tenso, silencioso e preparado. Leonor não bateu. Tirou o seu conjunto de chaves suplente, rodou a fechadura e empurrou a porta. Entraram no corredor. A casa cheirava a cerveja choca, a erva e a colônia rasca. A música era ensurdecedora. Leonor marchou direita para a sala. Havia ali cerca de 1 dúzia de pessoas. Adelaide brilhava à mesa da sala de jantar com um copo de vinho de pacote. Guida, com uma barriga enorme, ria-se no sofá. Gonçalo estava afundado num cadeirão, de olhar vítreo. Bebedo. Pessoas estranhas deambulavam pela cozinha. Leonor parou à entrada da sala. Atrás dela formou-se um muro. O seu pai, o ex-marido, 2 seguranças maciços, os guardas da GNR e a advogada. Alguém reparou nos polícias e correu para desligar a aparelhagem. A música cessou abruptamente. Adelaide virou a cabeça. Viu, Leonor? O copo de vinho parou a meio caminho da sua boca. O sangue fugiu-lhe do rosto. Deixou cair o copo. Partiu-se, espalhando vinho tinto no soalho de carvalho. Ai, meu Deus! Gritou Adelaide, agarrando-se ao peito. É ela! Como te atreves? Gonçalo levantou-se do cadeirão, cambaleando. Viu Leonor, viu a polícia e sobrou-lhe a bebedeira numa fração de segundo. Leonor, o que raio estás tu aqui a fazer? Leonor deu um passo para dentro da sala. A sua voz soou como gelo. Vim mudar-me de volta para a minha casa. Guida tentou levantar-se com dificuldade, a apoiar a grande barriga. Não podes fazer isso. Nós vivemos aqui. Tu abandonaste a propriedade. O guarda da GNR deu um passo em frente, com a mão a repousar perto do cinto da arma. Guarda Nacional Republicana. Por favor, ouçam. A dona Leonor é a única proprietária legal deste imóvel. Tem todo o direito de estar aqui e solicita formalmente a todas as pessoas não autorizadas que abandonem a habitação imediatamente. Adelaide gritou. Ela não é a única dona. O Gonçalo é marido dela. É patrimônio comum. Catarina contornou os polícias e abriu a sua pasta. Sou a advogada da dona Leonor. A escritura de separação de bens arquivada na conservatória estabelece esta propriedade como bem próprio exclusivo da minha cliente. O seu cônjuge não tem quaisquer direitos sobre ela. Além disso, existe uma ordem do tribunal ativa, com medida de coação, proibindo o senhor Gonçalo de se aproximar da minha cliente
ou da sua residência. Neste momento, ele está a violar a ordem do tribunal. Ela entregou uma cópia aos guardas. Gonçalo atirou-se para a frente e o seu rosto contorceu-se de fúria. Leonor, o que andas a fazer? Nós somos uma família. Beto, um segurança de 100 quilos, colocou-se fluidamente à frente de Leonor e espetou a mão no peito de Gonçalo, parando-o no sítio. Dá mais um passo, parceiro, e vais ver o que te acontece. Rui colocou-se mesmo ao lado de Beto, olhando para Gonçalo com um olhar assassino. Leonor olhou à volta da sala, fitando os convidados aterrorizados. Todos os convidados devem sair da minha casa de imediato. Se dentro de 30 segundos não estiverem lá fora, serão detidos por invasão de domicílio. Não foi preciso repetir 2 vezes às pessoas estranhas. Agarraram nos casacos e quase correram em sprint pela porta da rua, murmurando desculpas aos guardas. Num minuto, a sala esvaziou-se, exceto Gonçalo, Adelaide e Guida. O agente puxou de um bloco de notas. Senhor Medeiros, neste momento está a violar uma ordem judicial. Tem 5 minutos para pegar num saco com o que for indispensável. Caso contrário, terei de o deter. Gonçalo olhou para os polícias, olhou para os seguranças enormes e percebeu que estava completamente encurralado. Virou-se para Leonor e a voz tremeu-lhe. Leonor, por favor, pensa no Diniz. Ele é meu filho. Estás a afastá-lo do pai. O Diniz vive comigo. Tu vais pagar a pensão de alimentos e vê-lo de acordo com o calendário de visitas que o Tribunal de Família determinar. Mas já não moras aqui. Pega nas tuas coisas e põe-te na rua. Eu vou tirar-te metade. O meu advogado vai espremer-te até ao último cêntimo. Catarina sorriu maliciosamente. Boa sorte com isso. A separação de bens exclui o patrimônio anterior ao casamento. Não vais ficar com nada. Gonçalo ficou paralisado, de punhos cerrados, completamente impotente. O agente virou-se para Adelaide e Guida. Minhas senhoras, não figuram na certidão como proprietárias, e a dona Leonor retira o consentimento para a vossa permanência aqui. Solicita formalmente que saiam. Se recusarem, elaborarei o respectivo auto, e depois será o tribunal a correr convosco com custas à vossa responsabilidade. Adelaide deixou-se cair na cadeira, a chorar histericamente. Vou ter um ataque de coração. A minha atenção. Vocês estão a matar-me. Vitor deu um passo em frente, olhando para ela com absoluto nojo. Guarde esses dramas de amadores para o teatro, mulher. Não tem mal nenhum. Vá fazer as malas. Guida soluçou alto. Estou grávida. Vou ter um filho daqui a 1 mês. Estão a pôr-me na rua. Leonor olhou para ela. És adulta. Aluga um quarto numa pensão ou volta para o buraco de onde o Rubens saiu. Mas esta noite sais da minha casa. Tens 1 hora para embalar o que conseguires carregar. Vitor acrescentou, verificando o relógio. Daqui a 60 minutos, o Beto e o Dário começam a deitar os sacos do lixo para a relva da frente. Adelaide olhou para os 2 seguranças maciços. Percebeu que o espetáculo tinha acabado. Guida, anda, vamos fazer as malas. Arrastaram-se pelas escadas. O som das arrumações frenéticas, de gavetas a bater e fechos de correr, ecoava pela casa. Leonor sentou-se no sofá. O seu sofá, na sua casa, passou a mão pelo tecido. Rui sentou-se ao seu lado. Como te aguentas? Leonor soltou um longo e trêmulo suspiro. Estou exausta, mas estou a fazer o que tem de ser feito. Estás a lidar com isto de forma brilhante, disse Rui suavemente. Vitor olhou à volta da sala. Deixaram aqui um chiqueiro. Eu venho amanhã e ajudo-te a esfregar este lugar de cima a baixo. Eu trato disso, pai. Eu sei que tratas, mas eu ajudo a mesma. 1 hora depois, Gonçalo, Adelaide e Guida desceram as escadas com 4 malas e vários sacos do lixo. As suas caras estavam vermelhas, chorosas e cheias de ódio. Os guardas escoltaram-nos até a porta. Gonçalo atirou as chaves de casa para a mesa do corredor. Adelaide parou à porta e olhou furiosamente para Leonor. Vais pagar por isto. O karma vai destruir-te. O Gonçalo não vai deixar as coisas assim. Leonor levantou-se e foi direita a ela. Tente voltar aqui e mando prendê-la. Tente ameaçar-me e apresento queixa por assédio e perseguição. Amanhã instalo câmaras. Cada passo vosso será gravado. Se querem problemas, continuem a falar. Adelaide apertou os lábios, virou costas e saiu pela noite dentro. Gonçalo não disse uma palavra. Apenas olhou para Leonor com uma mistura de puro ódio e derrota total, e depois saiu.
Guida, a balançar-se devido à barriga, seguiu atrás deles. A porta fechou-se com um estrondo. Silêncio. Leonor estava no meio do corredor, sentindo a tensão finalmente desaparecer. O medo, a raiva, a adrenalina, tudo se esvaiu, deixando para trás um espaço estranho e vazio. Vitor passou o braço pelos ombros da filha. Bom trabalho, miúda. Conseguiste. Leonor escondeu o rosto no peito do pai. Obrigada, pai. Não conseguiria sem ti. Rui deu-lhe umas palmadinhas no ombro. Leonor, se precisares de alguma coisa, apita. A Bia e o Simão são meus filhos. Vou estar sempre aqui a apoiar-vos. Obrigada, Rui. A GNR foi-se embora. Beto e Dário revistaram toda a propriedade para se certificarem de que não havia ninguém escondido. Receberam o pagamento e saíram. Catarina, a advogada, abraçou Leonor e foi para casa. Leonor ficou sozinha. Caminhou lentamente pela casa. A sala, a cozinha, o escritório, o quarto. Tudo lhe era familiar, mas parecia conspurcado. Marcas nas paredes, cheiros estranhos, lixo deixado pela família de Gonçalo. Ia ter de limpar tudo com lixívia. Esfregar e desinfetar cada centímetro quadrado. Ia ter de começar de novo. Serviu-se de um copo de água na cozinha. O telemóvel vibrou. Um SMS de um número desconhecido. Onde estás, sua cabra morta? Isto ainda não acabou. Leonor apagou a mensagem, bloqueou o número e ligou imediatamente para a Securitas Direct. Boa noite. Preciso de um sistema de videovigilância ativo e câmaras externas. Para amanhã de manhã. É uma emergência. Nessa noite mal dormiu. Saltava a cada ranger do chão. A casa parecia enorme e vazia. Na manhã seguinte, Vitor trouxe as crianças. A Bia, o Simão e o Dines entraram pela porta da frente. Mamãe, estamos em casa, gritou a Bia alegremente. Leonor caiu de joelhos e abraçou-os com força, sentindo o calor voltar finalmente ao seu peito. Sim, meus tesouros, estamos em casa. A Bia olhou à volta da sala. Mamã, e onde estão o papá e a avó Adelaide? Leonor pegou nas mãos da filha. O papá já não vive aqui. Ele mudou-se, mas vais continuar a vê-lo às vezes. A avó Adelaide também se mudou. O Simão olhou para cima com os olhos muito abertos. Eles não voltam mais? Ninguém vai voltar. A Bia abraçou a mãe de novo. Gosto mais assim. Não é, Simão? O Simão anuiu vigorosamente com a cabeça. O Dines, com apenas 1 ano e meio, não percebia nada. Apenas paurava e gatinhava em direção à sua caixa de brinquedos. Os dias seguintes foram uma sequência turva de limpezas profundas. Leonor esfregava o chão, deitava fora o lixo deixado e arrumava tudo. Vitor ajudou a mudar os móveis e a levar os sacos para os contentores. A Securitas instalou 4 câmaras no exterior e um sistema de alarme ruidoso. Um serralheiro substituiu todas as fechaduras. Rui levou a Bia e o Simão durante o fim de semana para que Leonor pudesse descansar e trabalhar. Ficou com o Dines, recuperou o fôlego e voltou a aceitar pedidos de avaliações. 1 mês depois, realizou-se a audiência em tribunal. Leonor entrou no Tribunal de Família e Menores de Cascais, elegante e imperturbável. Gonçalo estava sentado do outro lado do corredor com o seu advogado. Parecia exausto. Tinha envelhecido 5 anos num mês. O juiz reviu o processo. O acordo de separação de bens, o relatório da perícia médica sobre a agressão, o auto da queixa na GNR e as medidas aplicadas. Dona Leonor, pede o divórcio litigioso com declaração de culpa do cônjuge? Sim, meritíssimo juiz. Senhor Medeiros, alguma objeção? Gonçalo olhou fixamente para o chão e abanou a cabeça. Não. O tribunal finalizou o divórcio. A pensão de alimentos para o Dines foi fixada em 150 euros mensais, devido ao baixo salário de Gonçalo na construção civil. As visitas ao filho teriam de ser estritamente supervisionadas. 2 vezes por semana, durante 3 horas, num local público. Leonor saiu do tribunal como uma mulher livre, mas não se sentia uma vencedora. Sentia-se apenas exausta. A vida continuou. Gonçalo começou a assediá-la por telefone. Primeiro implorava perdão. Depois ameaçava-a, dizendo que provaria que ela não tinha condições para ser mãe e lhe tiraria o Dines. Leonor gravava todas as chamadas e enviava-as a Catarina, que reportava à polícia. Gonçalo foi chamado à esquadra e recebeu um aviso de que poderia ir para a prisão por desobediência a uma ordem judicial. As chamadas pararam,
Mas então começaram a chegar mensagens de texto de Adelaide. Longos ensaios histéricos, cheios de chantagem emocional. Leonor bloqueava um número atrás do outro. Em junho, Guida teve uma rapariga. Enviou uma foto a Leonor através de um telemóvel descartável com a legenda: "Vê como ela é linda. Foste tu que a roubaste de ter uma vida normal em família." Leonor apagou a mensagem e bloqueou o número. O Rui esteve à altura das circunstâncias a 100%. Ia buscar as crianças mais velhas, levava-as ao Jardim Zoológico de Lisboa, pagava a pensão como um relógio suíço. O Vítor ia lá todos os fins de semana, arranjar torneiras a pingar, cortar a relva e fazer hambúrgueres no churrasco. Leonor trabalhava sem parar. Os clientes voltaram. O dinheiro começou a fluir e a sua conta bancária estabilizou. No entanto, o trauma permanecia. O Diniz dormia pessimamente, acordando a gritar umas 5 vezes por noite. A Bia começou a gaguejar. Era uma reação de estresse aos meses de gritos em casa. O Simão tornou-se apegado, aterrorizado quando tinha de ficar sozinho num quarto. Leonor inscreveu os 2 filhos mais velhos em terapia através de ludoterapia. Eram sessões caras numa clínica particular. O dinheiro desaparecia rápido, mas a saúde mental das crianças era a prioridade. Ela própria também começou a ir a um psicólogo, trabalhando o estresse pós-traumático causado pela violência doméstica e pela apropriação hostil da sua vida. Em agosto, Gonçalo tentou aparecer em casa sem avisar para ver o Diniz. Tocou a campainha. Leonor abriu a porta com o telemóvel na mão, já a marcar o 112. "Gonçalo, os teus dias de visita são às quartas e aos sábados. Hoje é terça-feira. Sai do meu alpendre." "Leonor, tenho saudades dele. Deixa-me só vê-lo durante 10 minutos." "Não. Tens de cumprir a ordem do tribunal." Gonçalo tentou passar por ela para o corredor. Leonor bateu no botão de pânico do teclado do alarme. O alarme disparou tão alto que acordaria os mortos. Gonçalo entrou em pânico e correu para o carro. A GNR chegou 5 minutos depois. Redigiu o auto de ocorrência e apresentou uma queixa por tentativa de violação de domicílio e desrespeito de ordem do tribunal. Adelaide tentou interpor uma ação pelo direito dos avós a verem o Diniz. Catarina destruiu-a completamente em tribunal, reproduzindo a gravação em que Adelaide planeava como roubar a casa a Leonor, logo a seguir as provas da violência doméstica do Gonçalo. O juiz rejeitou o pedido na totalidade. Chegado o mês de outubro, a gaguez da Bia tinha desaparecido. O Simão voltou a ser um menino feliz e enérgico. O Diniz foi para o infantário e desenvolvia-se maravilhosamente. Leonor pôde finalmente baixar a guarda. As coisas correram bem durante algum tempo. Leonor conseguiu um contrato anual com uma grande promotora imobiliária de escritórios e centros comerciais. Ganhava muito bem, aumentava as poupanças e vivia em paz. Em novembro, Rui apresentou-lhe a sua nova namorada, a Inês. Tinha 32 anos. Era professora do ensino secundário, simpática e amável. As crianças adoravam-na. Leonor ficou sinceramente feliz com a sorte do ex-marido. Ele merecia uma boa vida. O pai, Vítor, também tinha começado a namorar com uma vizinha dele de Massamá. Eram um casal querido. Mas Leonor continuava sozinha. Tinha zero interesse em sair para encontros. Demasiada bagagem, demasiada exaustão. A sua vida eram os filhos, o trabalho e a casa. Em dezembro, Gonçalo enviou-lhe uma mensagem. "Leonor, arrependo-me tanto de tudo isto. Ter te batido foi o maior erro da minha vida. Não espero que me perdoes. Só queria que soubesses. Dá um beijo ao Diniz por mim." Leonor leu. Ficou a olhar para o ecrã e apagou-a. Perdão? Talvez um dia, mas hoje não. Fizeram o Natal na casa dela. Leonor, os 3 filhos, Vítor e a companheira, Rui e Inês. Comeram, beberam vinho, riram-se. Na hora da sobremesa, a Bia fechou os olhos e pediu um desejo. "Desejo que a minha mamã seja muito feliz." Leonor abraçou a filha. "Eu sou feliz, meu amor. Tenho-vos a vocês." Mas no fundo, ela sabia a verdade. Não estava feliz. Estava estável, estava segura. Já não tinha medo de levar porrada na sua própria cozinha, e por agora isso tinha de bastar. Em janeiro, chegou uma carta manuscrita pelo correio, de Adelaide. "Leonor, tenho 73 anos. A minha saúde está a piorar. Os médicos dizem que o meu coração está a falhar. Imploro-te, deixa-me ver o meu neto uma última vez.
Prometo não fazer cenas. Só o quero ter ao colo antes de morrer. Leonor guardou a carta na gaveta. Não respondeu. Chegados a fevereiro, o Rubem, pai do filho da Guida, tinha miraculosamente endireitado a vida. Arranjou um trabalho legalizado como camionista, alugou um apartamento decente e levou a Guida e a filha para lá. Leonor soube disso por terceiros e ficou contente. Que vivessem a sua vida longe dela. Gonçalo conseguiu um novo emprego como diretor de projeto numa grande construtora. O seu salário duplicou. Começou a pagar a pensão de alimentos a horas e até aumentou para um valor justo, sem reclamar. As visitas supervisionadas com o Diniz decorriam sem problemas. Nunca mais tentou ir à casa dela. Talvez tivesse realmente mudado, mas Leonor não se importava. Na primavera, Leonor recebeu uma proposta de emprego de uma grande consultora imobiliária em Lisboa. O cargo de diretora de avaliações, 3.000 euros limpos por mês, mais prêmios, prestígio, estabilidade, seguro de saúde privado. Pensou sobre o assunto e recusou. A sua liberdade valia mais do que um cartão corporativo ao peito. Gostava de trabalhar por conta própria, definir os seus horários. Passou-se um ano. A Bia estava no 4º ano, só com muito bons. O Simão estava na 1ª classe e começou a jogar futebol num clube em Cascais. O Diniz era um pré-escolar caótico e hilariante. Leonor sobreviveu, protegeu os filhos e defendeu a sua casa. Foi uma vitória, mesmo que soubesse as cinzas. Numa tarde de maio, Leonor estava sentada à ilha da cozinha a beber café. As crianças brincavam no jardim. A Bia baloiçava o Simão no baloiço feito de um pneu velho. O Diniz cavava na caixa de areia. Vitor consertava uma tábua solta na vedação. A namorada dele regava as hortênsias. Era a tarde suburbana perfeita. O seu telemóvel vibrou. Um SMS do Gonçalo. Leonor, casei-me. A minha mulher está grávida. O Diniz vai ter um irmão ou irmã. Queria que soubesses por mim. Espero que estejas bem. Leonor leu o SMS e virou o ecrã para baixo. Gonçalo tinha uma nova mulher, um novo filho, uma nova vida. E ela estava ali, uma mãe solteira de 3 filhos na casa dos 30, a trabalhar até a exaustão. Sem romances, sem encontros amorosos, apenas obrigações intermináveis, contas e noites solitárias. Tinha ganhado a guerra pela sua casa, mas por vezes sentia que, no processo, tinha perdido a sua própria vida. As coisas voltaram a ficar apertadas financeiramente. O mercado imobiliário comercial em Portugal sofreu uma retração. O seu grande contrato não foi renovado. O seu rendimento mensal caiu drasticamente. Juntando a pensão do Rui e a do Gonçalo, chegava a valores razoáveis, mas as despesas multiplicavam-se. O IMI pesado, o crédito, faturas de luz e gás de uma moradia, supermercado para 4 pessoas, seguros, mensalidade do infantário privado e das terapias. Voltou a viver mês a mês. Teve de cancelar as aulas de dança da Bia e o futebol do Simão. Vitor reparou. Sentou-se à frente dela na ilha da cozinha. Leonor, pareces exausta. Estás curta de guita? A Bia disse-me que já não vai ao balé. Leonor esfregou as têmporas. Está tudo bem, pai. É só um trimestre mais fraco no trabalho. Não mintas. Toma. Ele empurrou um comprovativo de transferência bancária pelo balcão de granito, transferindo-lhe as suas poupanças. Pagas quando puderes. Ou não pagas nunca. Leonor aceitou o dinheiro, contendo as lágrimas. Usou-o para pagar o IMI e pôr as contas em dia. Ao ver as suas dificuldades, Catarina, a advogada, atirou-lhe uma boia de salvação. Vem trabalhar para o meu escritório de advogados, Leonor, como consultora interna perita em partilhas de bens imobiliários em processos de divórcio. Vencimento fixo, regalias, horários flexíveis. Leonor aceitou. Começou a trabalhar no escritório de advogados, recebendo um ordenado estável. O pânico financeiro passou. As crianças voltaram ao desporto e às atividades extracurriculares, mas Leonor sentia-se vazia por dentro. Sentia-se como uma máquina. Acordar, alimentar os miúdos, trabalhar, limpar, dormir, repetir. Em julho, Adelaide enviou outra carta. Os médicos deram-me 1 ano. Por favor, só uma vez. Leonor ligou a Catarina. O que devo fazer do ponto de vista legal? Nada. Immoral. Isso depende de ti, Leonor. Leonor ligou ao Gonçalo. A tua mãe quer ver o Diniz. Gonçalo suspirou pesadamente. Eu sei.
Ela está muito doente, Leonor. Insuficiência cardíaca. Eu sei que ela foi horrível contigo, mas é a avó dele. Podia só deixá-la vê-lo uma vez. Eu estarei presente. Meia hora num jardim público. Leonor pensou. Está bem. Sábado, no jardim ao fundo da nossa rua. Meia hora. Tu assumes a responsabilidade. Chegou o sábado. Leonor foi com o Diniz ao parque. Gonçalo estava sentado no banco com Adelaide. A velha mulher tinha um aspecto terrível. Estava frágil, de cabelo branco, ligada a um concentrador portátil de oxigênio. Quando viu o menino, começou a chorar. Diniz, meu menino lindo. O Diniz escondeu-se atrás das pernas de Leonor. Não fazia ideia de quem era aquela mulher idosa. Adelaide estendeu uma mão trêmula e depois baixou-a, soluçando para um lenço. Ele nem me conhece. Leonor ali ficou, a sentir uma bizarra mistura de pena e total distanciamento. Não chores, mãe disse Gonçalo, esfregando-lhe suavemente as costas. Adelaide olhou para Leonor com os olhos vermelhos. Leonor, desculpa por tudo isto. Eu estava errada. Tinhas todo o direito de te defenderes. Leonor não falou. Eu tinha inveja de ti, rouquejou Adelaide. Tu tinhas uma casa, uma carreira, independência. Eu não tinha nada. O meu marido deixou-me com dívidas. Eu vivia a expensas do meu filho. Queria tirar-te alguma coisa, para sentir, nem que fosse por momentos, que tinha algum poder sobre a minha vida. Fui uma velha amargurada e terrível. Por favor, perdoa-me. Leonor olhou para ela. Já não sentia raiva, mas também não sentia o perdão. Sentia apenas o vazio. Adelaide, já não guardo ressentimento dentro de mim, mas não vou esquecer. Tentou roubar a minha casa e aplaudiu quando o seu filho me bateu. Isso não se lava assim. Adelaide acenou lentamente com a cabeça, a olhar para o chão. Eu sei, eu compreendo. Ficaram sentados em silêncio durante uns minutos. Depois, Gonçalo ajudou a mãe a levantar-se e caminharam devagar para o carro dele. Gonçalo olhou por cima do ombro. Obrigado, Leonor. Leonor acenou. Nunca mais voltaram a ver Adelaide. Ela morreu de insuficiência cardíaca em dezembro. Gonçalo mandou uma mensagem a Leonor com a notícia. Leonor enviou as condolências, mas não foi ao funeral. A Guida mandou-lhe um SMS cheio de ódio, chamando-lhe cabra sem coração por não ter aparecido. Leonor simplesmente bloqueou o novo número. A vida continuou. Numa tarde de verão, Leonor, já com 35 anos, olhou-se ao espelho da casa de banho. Viu as rugas de estresse à volta dos olhos, uns quantos fios de prata nas têmporas. Sobreviveu, mas sentia-se esgotada. O telemóvel tocou. Um número desconhecido de Lisboa. Atendeu. Boa tarde. Falo com a dona Leonor Valente? Perguntou uma voz masculina, muito polida. Sou consultor de uma mediadora de imobiliário de luxo. Temos um fundo de investimento que está interessado em comprar a sua propriedade. Querem comprar toda a vizinhança para construir condomínios de luxo. Estaria aberta a uma proposta. A minha casa não está à venda. Minha senhora, eles estão dispostos a oferecer um valor muito acima do preço de mercado. 2 milhões de euros. Pagos a pronto pagamento. Podia comprar uma moradia enorme num bairro ainda melhor, ao pé de colégios privados, e ainda teria dinheiro suficiente para não ter de se preocupar com as contas para o resto da vida. 2 milhões de euros. Era a lotaria. Podia liquidar todas as dívidas, meter o dinheiro no banco, nunca mais se preocupar com as contas do supermercado, pagar a faculdade aos 3 filhos a pronto. Olhou pela janela, viu as paredes antigas e a velha árvore no relvado da frente. Era a casa da tia Constança. Era a fortaleza pela qual ela tinha sangrado. A casa pela qual tinha travado uma guerra para a proteger. Agradeço a proposta, disse Leonor calmamente, mas a casa não está à venda. Desligou, foi para a cozinha e serviu-se de uma chávena de café. Vítor estava sentado na ilha, a ler um jornal. Olhou para ela. Pareces abatida. O que se passou? Nada, pai. Estou só cansada. Não me mintas. Ganhaste a guerra, Leonor. Ficaste com a casa, mas pareces alguém que perdeu. Leonor sentou-se à frente dele. Pai, valeu a pena. Os advogados todos. As lutas, o trauma. Fiquei com a casa, mas sinto que perdi a minha alma pelo caminho. Será que valeu a pena? Vítor dobrou o jornal e olhou para ela com uma sabedoria profunda, forjada pelos duros golpes da vida. Leonor, tu não lutaste apenas por um monte de tijolos. Lutaste pelos teus filhos. Mostraste-lhes que quando alguém levanta a mão para te bater, tu não te encolhes com medo. Não desistes.
ripostas e metes a escumalha na rua. Quebraste o ciclo de violência que podia envenenar aquelas crianças para o resto das suas vidas. Isso vale mais do que qualquer casa no mundo. É uma lição de que eles se vão lembrar para sempre. Leonor olhou para fora, pela janela das traseiras. A Bia, o Simão e o Dines corriam por entre os aspersores de rega na relva verde a gritar com gargalhadas. Felizes, seguros, voltou a olhar para o pai e acenou lentamente com a cabeça. Tens razão. Vítor estendeu a mão por cima do balcão e apertou-lhe a mão. Tu sobreviveste, miúda. Agora, só tens de dar a ti própria a permissão para recomeçar a viver. Leonor retribuiu o aperto. Não sabia o que o futuro traria. Não sabia se voltaria a apaixonar-se um dia, se ia sentir sempre aquele cansaço permanente no fundo da mente. Mas sabia uma coisa com absoluta certeza. Aquela era a sua casa, o seu santuário, as suas regras, e nunca, mas nunca, a iria entregar a ninguém.